Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, o canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, indicações de filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje esse vídeo vai ser dedicado a uma série que fez muito sucesso e ainda faz, né, muito sucesso. Na verdade, é uma série que é um pouco antiga, né, que tem uma longa história. Na verdade, a série começou no ano de 2005 e terminou no ano passado. Se eu não me engano, ela terminou em outubro de 2020. Inclusive, ela é transmitida até hoje na televisão aberta, no canal SBT. Ela passa sempre durante as madrugadas. E ela fez tanto sucesso que rendeu 15 temporadas. Eu comecei a assistir ela em abril do ano passado e dali eu continuei acompanhando firme e forte até que no início desse mês de novembro eu finalmente consegui terminar de ver todas as temporadas. Então eu terminei de assistir ela, eu assisti o último episódio, né, nesse período, no final desse... No final não, no início desse mês de novembro, entendeu? Na verdade, eu levei um bom tempo, né, para conseguir terminar de ver essa série de abril do ano passado até o início de novembro desse ano. Então eu levei no total, eu acho que 1 ano e 7 meses, né, para conseguir terminar de ver tudo. Tem gente que conseguiu assistir dentro de um mês, gente. Mas, na verdade, no meu caso, eu demorei um pouquinho para terminar, porque meu tempo já é corrido, né? E eu também estava acompanhando outras séries paralelamente. Só que eu havia prometido para mim mesma que assim que eu terminasse de assistir essa série, eu ia fazer um vídeo totalmente dedicado a ela. Porque eu tenho certeza que essa série não só me marcou, mas também marcou muita gente, milhares de pessoas no mundo todo. Então, esse vídeo vai ser sobre 15 curiosidades sobre a série Supernatural. Bom, antes de começar a citar aqui as 15 curiosidades sobre essa série, eu vou dar a minha opinião sobre ela de uma forma bem resumida. Eu vou tentar ser mais breve possível aqui. Bom, falando sobre a série, no meu ponto de vista, né? O que mais me encantou nela, para começar, são aqueles dois irmãos que são os personagens principais, Jim e Sam. Eu achei os dois muito adoráveis, sem falar que os atores também são muito lindos, são muito gatinhos. Eu ficava babando por eles sempre que eu assistia essa série. Sério, gente, eu ficava babando pelos dois. O enredo da série também é uma coisa muito encantadora, na minha opinião. É uma série que é totalmente focada, né, nessa coisa de magia, ocultismo, que fala sobre bruxas, monstros, vampiros, enfim, toda essa questão sobrenatural. Aliás, pelo nome da série, já dá para se ter uma ideia do que a série se trata, né? A série se chama Supernatural, que em português significa sobrenatural. Mas eu acho que a série em si, como todo, ela aborda essas questões sobrenaturais de uma forma muito leve, descontraída. Não é aquela coisa pesada, sabe? É uma série assim muito divertida, por sinal. E um dos personagens principais, que é o Jim, é um personagem muito engraçado, brincalhão, divertido. A série também aborda investigações de crimes, tanto é que o Jim e Sam, em vários episódios, né, os dois que são os personagens principais, caçadores de monstros, eles, na verdade, além de ser caçador de monstros, eles também assumem papel de investigadores de crimes, né? Quando andam disfarçados de agentes do FBI, que é quando eles usam identidades falsas, né? Usam nomes falsos para se apresentar para as pessoas como agentes do FBI.
Então eu acho que até quando a série aborda esse lado de investigação de crimes, ela aborda de uma forma muito leve, muito divertida. Não é aquela coisa assim que quando você assiste, você fica tipo, nossa, fica impactado, sabe? Então isso me encantou na série também. Se bem que tem sim alguns episódios de Supernatural que são sim um pouco pesados. Eu vou até citar um episódio que me marcou muito. É um episódio da segunda temporada que eu assisti, tá? É um episódio que conta sobre uma mulher que havia sofrido um acidente de carro. Ela e o marido sofreram esse acidente. Daí a mulher, ela para o carro do Jim e do Sam em plena estrada deserta, completamente escura à noite, para pedir ajuda aos dois, né? Aí os dois param o carro, vão dar assistência para a mulher e vão investigar o que realmente tinha acontecido com ela. Aí os dois ficam conversando com a mulher, eles procuram entender a história, o que aconteceu. Daí, com o tempo, eles acabam descobrindo que essa mulher havia morrido no acidente, só que o marido não. O marido sobreviveu e seguiu a vida dele, entendeu? Só que a alma da mulher que morreu naquele acidente, ela não tinha entendido que ela morreu, então ela não aceitava que estava morta. Para ela ainda estava viva, ela só estava meio perdida, procurando o caminho dela, né? Então ela resolveu parar o Jean e o Sam que estavam dirigindo o carro deles. Daí eles foram tentar resolver o caso dela, eles ficaram conversando com a mulher, eles foram até o local do acidente, né, onde aconteceu a tragédia de carro. E sem contar que tinha outros fatores também que estavam atrapalhando a alma dessa mulher seguir em frente. Só que tem um detalhe também que me chamou a atenção. Foi quando eles decidiram levar a mulher até a porta da casa do marido e daí ela viu pela janela, né, o marido já com outra mulher. Então, dessa forma, o Jean e o Sam, eles usaram esse pretexto, essa situação, para explicar para essa mulher que, na verdade, ela já estava morta, ela tinha morrido naquele acidente de carro, só que ela não tinha entendido que ela estava morta, entendeu? Então, para essa mulher, até ela procurar o Jean e o Sam, ela achava que ainda estava viva, né? Ela pensava que estava viva, ela só achava que estava perdida, estava sem rumo depois do acidente. Já o marido que tinha sobrevivido, ele seguiu o rumo dele, né? Então, por isso, ele arranjou outra mulher, arranjou outra parceira, né? Então, assim, já que o Jean e o Sam são os caçadores de monstros da série, então a alma dessa mulher foi à procura deles para pedir ajuda. Então, foi graças a eles que a alma da mulher pôde entender, né, o que havia se passado e pôde seguir o rumo dela. Então, esse episódio da série para mim foi um pouco mais pesado, foi um dos episódios que mais me marcou na série, entendeu? Que é um episódio que fala sobre essa questão da morte, o que acontece depois da morte, como é que fica a alma. Enfim, isso me levou a pensar, a questionar sobre isso, entendeu? Outro personagem da série também que se destacou e que me marcou muito, me chamou muita atenção, foi o anjo Castiel. Na verdade, tem vários personagens que se destacam na série. Tem o Crowley, tem o Lucifer, que é o vilão, tem o Jack, que é o filho de Lucifer, que aparece nas últimas temporadas. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi o Castiel. O Castiel, na verdade, é um anjo que se une ao Jean e o Sam, que são os personagens principais. Então, o anjo, ele fazia o trabalho junto com eles, né? Só que o Castiel tem uma história que eu achei muito interessante. Ele vive no corpo de um homem que já tinha morrido. O homem, na verdade, era um cara que tinha outro nome, que agora eu não lembro. Ele tinha mulher, tinha família, tinha uma profissão de sucesso. Enfim, ele era um homem comum, né? Se eu não me engano, eu acho que ele era empresário, alguma coisa assim. Aí tem aquela menina lourinha, eu acho que é Claire.
o nome dela, né? Ela era filha desse homem que tinha morrido. Daí ela não aceitava o fato do anjo Castiel ter tomado posse do corpo do pai dela para fazer o papel dele, o trabalho dele como anjo, entendeu? Mas com o tempo ela foi aceitando isso, ela depois fez as pazes com o anjo Castiel. Enfim, agora falando sobre o final da série, né? O final foi muito emocionante. Eu não vou contar aqui o que acontece no final para não dar spoiler, né? Para quem ainda não assistiu. Mas o final, gente, o final do último episódio foi quando eu mais chorei. Na verdade, foi quando eu chorei, na verdade, e chorei muito, sabe? Porque assim, é aquela sensação que fica. Eu levei tanto tempo para acompanhar essa série que é tão longa. Eu fiquei tanto tempo ali, firme e forte, acompanhando, entendeu? Acompanhando as histórias dos personagens. Aí, quando você finalmente consegue terminar, quando você finalmente chega no último episódio da última temporada, é aquela sensação que fica de despedida, sabe? Aquela despedida dos personagens. Aí eu acabei me emocionando, entendeu? Agora vamos ao assunto principal desse vídeo, que são 15 curiosidades sobre essa série que fez muito sucesso, que é a série Supernatural. Curiosidade número 1. Bom, a primeira curiosidade que eu vou falar, né, é em relação à ideia e à criação da série. Bom, a ideia inicial para a série Supernatural, que foi criada por Eric Kripke. Eu não sei se eu estou pronunciando direito, tá? Então vou deixar escrito aqui na legenda, aqui no vídeo, tá? A ideia inicial para a série Supernatural, criada por Eric Kripke, surgiu por meio de um grupo de jornalistas que escreviam notícias sobre lendas urbanas. O nome era Unnatural. Segundo o criador, em sua ideia original, Jim e Sam, na verdade, nem existiam. Isso porque a série deveria girar em torno de um grupo de jornalistas que escreviam sobre casos de lendas urbanas. Essa que era a ideia original da série. E outro detalhe interessante é que o autor da série havia se inspirado em outra série de grande sucesso dos anos 90, que era a série Arquivo X. Nessa série dos anos 90, 2 agentes do FBI eram responsáveis pelo Departamento X, que investigava acontecimentos sobrenaturais, em especial casos com envolvimentos de UFOs. A inspiração de Supernatural em Arquivo X é tão grande que o criador da série fez questão de fazer várias referências ao longo da jornada dos irmãos Winchester. Agora vamos à curiosidade número 2. A segunda curiosidade é em relação aos nomes dos personagens principais, Jim e Sam Winchester. Por que eles têm esses nomes e por que o sobrenome Winchester? Quando a ideia da série começou a surgir, a princípio não existia nenhum personagem com o sobrenome Winchester. Inicialmente, Eric Kripke, que é o autor da série, queria que os irmãos se chamassem Sal e Jim Harrison, em referência ao ator Harrison Ford. No entanto, em pouco tempo, Sal virou Sam, e o sobrenome Harrison não pôde ser mantido porque existiam já 2 pessoas reais na cidade de Kansas com os nomes Jim e Sam Harrison. Então, por razões legais, o autor teve que alterar o sobrenome dos personagens. Então o autor acabou escolhendo o sobrenome Winchester e não foi à toa não, tá? Há uma explicação muito boa para isso. O autor escolheu Winchester inspirado na famosa história de Winchester Mystery House, que é uma mansão localizada na Califórnia, conhecida por ser uma casa mal assombrada. Diz a história que, após ter perdido a filha e o marido, a herdeira Sarah Winchester buscou auxílio de um médium para conversar com o marido e saber o que fazer com a herança. O espírito teria falado para ela construir uma grande casa na Califórnia que fosse o suficiente para abrigar todos os espíritos de pessoas que morreram por causa de armas da família Winchester na Guerra do Oeste.
Com isso, foi construída uma casa de 161 quartos que até hoje atrai turistas que desejam obter alguma experiência sobrenatural. Curiosidade número 3. A terceira curiosidade que eu não poderia deixar de citar é sobre o carro dos irmãos Winchester. Quem assistiu a série com certeza não vai esquecer de jeito nenhum sobre o carro deles, até porque a série inteira eles sempre se transportavam de um lugar para o outro usando o mesmo carro. E a maioria dos episódios das séries terminava com os irmãos conversando dentro desse carro, com o Jim dirigindo. Às vezes era o Sam que dirigia também. Não tem aquela famosa parte dos episódios que fala a estrada até aqui? Então, sempre que terminava uma temporada, o último episódio começava assim, né? Com essa legenda, a estrada até aqui. Daí passava aquela cena, né, de uma estrada e o carro deles passando por ela. Isso não dá para esquecer, né, gente? O carro deles, na verdade, é um Impala 67. Eric Krupke, que é o autor, inicialmente ele pretendia dar aos dois irmãos um Mustang 65, só que por conveniência da produção, o carro teve que ser alterado. Então foi escolhido um Impala 67. Sabe por quê? Porque o Impala 67 tinha capacidade para caber um corpo dentro de um porta-malas. Isso mesmo, gente. Então, nesse caso, era necessário que o carro dirigido pelos irmãos tivesse um porta-malas que fosse grande o bastante para carregar não somente um arsenal anti-monstros, mas também um corpo, se necessário. Então, por isso, foi escolhido o Impala 67, que era um carro que correspondia melhor às necessidades da narrativa da série, o que acabou se tornando uma das peças icônicas da série, né? Resumindo, o carro foi escolhido pelo autor por um motivo bizarro. Curiosidade número 4. Outra curiosidade que é muito legal e muito engraçada também é que um dos autores protagonistas da série, que era o Jared Padalecki, que era o Sam, quando ele fez o teste para o papel do Sam, o ator tinha acabado de estrelar outra série chamada Gilmore Girls, onde ele interpretava um personagem que era bem romântico, o namoradinho dos sonhos. E, curiosamente, esse personagem que ele fazia se chamava Jim. Curiosidade número 5. Outra curiosidade que eu não poderia deixar de citar também é sobre o ator Misha Collins, que teve um papel de grande destaque na série, que era o personagem Castiel, que era o anjo, né? Inclusive, eu cheguei a falar anteriormente do anjo Castiel. Ele foi um personagem que me marcou muito. Era o cara que andava sempre com aquele sobretudo marrom, né? Que fazia o papel de anjo auxiliador do Jean e do Sam, que são os personagens principais. Antes dele conseguir o papel de anjo Castiel, o ator Misha Collins, ele tinha outra profissão. Ele era dono de uma empresa de software, porém, ele teve que deixar sua carreira para se dedicar à carreira de ator. Então, depois que a carreira dele de ator se estabilizou, ele teve que deixar completamente o negócio que ele tinha. E outra coisa muito engraçada é que o ator, originalmente, ele havia feito um teste para o papel de um demônio, já que a aparição de anjos na série ainda era um segredo. E outro detalhe é que Castiel foi um personagem inspirado em um personagem dos quadrinhos Hellblazer, que se chamava John Constantine. Agora vamos à curiosidade número 6. Na série, os números de celulares que aparecem foram realmente ativados. Se você ligasse para o número 866-907-3235, você poderia ouvir a voz de Jim dizendo a seguinte mensagem: "Este é Jim Winchester. Se esta for uma emergência, por favor, deixe uma mensagem. Se você está chamando por 11-2-83, dê-me suas coordenadas." Na verdade, esse 11-2-86 seria a data
2/11/83. Essa data, ela faz referência à data de falecimento de Mary Winchester, que era a mãe dos irmãos Jim e Sam. Só que depois de um certo tempo, essa mensagem acabou sendo alterada. A mensagem passou a ser o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, tá? Pai, nós realmente precisamos falar com você. Deixe-me uma mensagem, um texto, verifique seu e-mail. O e-mail era jwinchester1246. Aí a mensagem continua. Qualquer coisa, nós temos novas informações. E o engraçado é que esse endereço de e-mail usado na série também foi ativado na vida real. Olha que coisa, né, gente? Agora vamos à curiosidade número 7. Agora eu vou falar sobre outro personagem que também se destacou na série, que foi o Bob Singer. O Bob, o nome completo dele seria Robert Steven Bob Singer. E sabe da onde que surgiu esse nome? Esse nome surgiu em homenagem ao produtor da série, que também se chamava Robert Singer. Além disso, o Bob deveria estar em apenas um episódio da série, que era o episódio Armadilha do Diabo. Só que o personagem fez tanto sucesso que acabou se tornando um papel fixo da série e com isso ele acabou aparecendo em mais de 56 episódios. Curiosidade número 8. Agora eu vou falar de outros personagens que também tiveram grande destaque na série. Eu vou deixar os nomes deles escritos na legenda aqui do vídeo, porque eu posso errar a pronúncia, tá, gente? Então vamos lá. Azazel, que era o demônio de olhos amarelos. Aleister, que era um dos carrascos mais cruéis do inferno, e Crowley, que era o rei do inferno. Eles foram nomeados em personagem ao famoso cultista inglês Aleister Crowley, e Lilith, que era um demônio de olhos brancos. Lilith era o nome da filha de Aleister Crowley. Agora vamos à curiosidade número 9, que é uma coisa muito importante também da série de ser citada aqui, que é sobre o crachá de FBI do Jim, que é um dos personagens principais. A sigla FBI significa em inglês Federal Bureau of Investigation, que em português significa Agência Federal de Investigação. Só que no crachá do personagem, a sigla FBI não tem esse significado, porque é ilegal você fazer um falso crachá do FBI, mesmo sendo para um programa de televisão. Então, por isso, no crachá do personagem é possível que você leia The Federal Bureau of Justice ou United States Department of Investigation. Em português, isso significa Agência Federal de Justiça ou Departamento de Investigação dos Estados Unidos. Agora vamos à curiosidade número 10. Outra curiosidade também que é bastante engraçada é que todos os 4 membros da banda Led Zeppelin já foram usados como nomes falsos nas identidades dos irmãos Winchester em crachás falsos do FBI. Na 8ª temporada, Sam e Jim usaram os sobrenomes Bonham, que seria John Bonham, e Jones, que seria John Paul Jones. Eles também usaram em outra temporada os nomes Plant, que seria Robert Plant, da banda Led Zeppelin, né? E Band, que seria o Jimmy Page, da banda. Curiosidade número 11. O Riverview Hospital, que é um estabelecimento de saúde mental, ele foi utilizado pela primeira vez como um asilo em um episódio da primeira temporada da série. Desde então, a localização do imóvel apareceu em episódios diferentes. Ele também virou uma prisão, hospital regular e também um prédio de apartamentos em diferentes episódios da série. Basta você procurar pela escada, que é a parte distinta do imóvel, que você poderá reconhecê-lo. Curiosidade número 12. Na série, a única arma capaz de matar qualquer demônio ou monstro é uma arma chamada Colt. Nessa série, todas as 13 balas da arma já foram utilizadas. E uma coisa muito engraçada também é que a arma ela vem escrita com uma legenda escrita em latim, que eu vou deixar escrito aqui na legenda do vídeo, tá? A legenda diz: Non timebo mala.
A tradução dessa frase em português significa não temerei mal algum. Curiosidade número 13. Diferente dos vampiros comuns, os chupadores de sangue da série não são afetados por luz do sol, alhos ou crucifixo. Na série, eles podem ser facilmente dopados com sangue de humano morto ou destruídos se forem decapitados. Curiosidade número 14. No decorrer da série também já apareceram várias lendas urbanas, como por exemplo, Wendigo, Bloody Mary e Rockman. Agora vamos à última curiosidade, que é a curiosidade número 15. Por muito pouco, o primeiro episódio da primeira temporada da série não foi completamente diferente, pois em um rascunho prévio do episódio piloto da série, ele iria terminar com John Winchester sendo encontrado pelos irmãos pregado no teto, ao invés de ter sido a namorada do Sam, como realmente acontece no primeiro episódio da primeira temporada. Agora, para terminar esse vídeo, eu vou fechar em grande estilo cantando o trecho de uma música que foi a trilha sonora dessa série que mais me marcou. Aliás, sempre que eu escuto essa música tocar no rádio, eu sempre acabo me lembrando da série Supernatural. Eu tenho certeza também que todos que são fãs dessa série também se lembram deles, se lembram dos personagens através dessa música quando toca. E um detalhe interessante também que eu havia percebido na série Supernatural é que todas as trilhas sonoras eram sempre músicas antigas. Então, o trecho que eu vou cantar agora é a música que sempre tocava, logo no começo do primeiro e logo no começo do último episódio de todas as temporadas. Então, eu vou terminar esse vídeo cantando agora o trecho da música. Carry on my wedding song, that we between you adore. Let your wedding hit your head, don't you cry no more.